Hey Power! Sejam bem-vindos ao Power Peoplecast comigo, Marília Brito, para energizar você e seus negócios. Hoje eu trouxe uma mulher inspiradora, além de musa, ela é aquela pessoa que mostra que quem não se decide não empreende. Então tá comigo aqui, Andressa Leão, seja bem-vinda! Adoro, muito obrigada, Mari. Que bom que deu certo, né, o nosso encontro. Demorou, mas prometo que eu vou fazer valer cada minuto de espera. Gente, quando eu comecei falando que quem não se decide não empreende, é porque lá no início da tua carreira tu precisou fazer uma decisão. Sem dúvidas. Acompanhando as redes sociais e te conhecendo, né? Eu sei que tu precisou abandonar um sonho para começar um novo. Vamos começar por aí? Vamos. O meu grande sonho, a vida inteira eu me preparei achando que um dia eu seria diplomata. Então, eu fiz tudo para poder cursar relações internacionais, falar 4 idiomas fluentes. Então, todo o meu preparatório de vida foi pensando nesse objetivo. Até que eu fui morar fora, morei em Paris e Barcelona, e depois, quando eu voltei, logo em seguida eu conheci o Rafa, que hoje é meu marido. A gente já tem 16 anos e pouco juntos. E naquele início, ele tinha acabado de se desfazer do bar dele, que era o Planeta Diário, e estava iniciando as negociações para abrir o Coco Bambu aqui em Teresina, que na época era uma pizzaria. Não era ainda essa mega estrutura que a gente vê hoje do grupo. E ele virou para mim, sabendo que eu queria já voltar a morar fora de novo, e falou: Deda, por que a gente não começa juntos? Eu tô aqui empreendendo. Olha só, toda vez que a gente sai, as pessoas perguntam sobre tua roupa e a tua resposta é sempre a mesma. Eu que mandei fazer. Então, por que tu não faz disso um negócio? Acabou de abrir aqui faculdade de moda. Então, pensa nisso, em aproveitar essa oportunidade, tá com a faca e o queijo na mão. Eu começo minha história no grupo Coco Bobu e tu começa a tua história, talvez com uma marca, fazendo o que tu faz para ti, para outras pessoas. E a gente começa aí nossa caminhada juntos. E foi assim que tudo começou. Caraca, às vezes nossas melhores escolhas estão na nossa frente e a gente precisa de alguém para dar estoque. Exatamente. Inclusive, eu acho que é algo que hoje em dia o mundo dos mentorados e mentorandos, ele cresce muito por isso, porque tudo que a gente precisa, na maioria das vezes, é da validação de alguém, né? Então, nada melhor do que você ter uma pessoa com visão, com experiência para pegar na tua mão e te apontar o caminho certo a ser seguido, ou o melhor caminho, a melhor rota a ser seguida. E o Rafa, ele sempre teve um tino muito bom para negócio. E quando eu vi que ele realmente enxergava o potencial em mim, começou a surgir uma coragem e um desejo de algo que nunca existiu antes, até porque eu morei muito tempo em Paris, então eu poderia ter olhado para esse lado da moda muito antes, e realmente nunca foi um desejo meu, mas parece que ele apertou, sabe, acendeu ali uma centelha mesmo em mim, e a partir disso, parece que eu não conseguia mais enxergar uma outra possibilidade, que não fosse realmente a moda. Eu fazia direito e ele falava: cara, é muito quadrado, tem nada a ver contigo. Tu é tão livre, tu é tão espírito livre, tu precisa estar sempre fazendo coisas diferentes, tu é muito criativa, então tenta pensar em um outro negócio. Eu nunca tinha imaginado empreender na minha vida, mas eu acredito que eu fiz uma boa escolha. Tu acredita que quando eu te escuto falar, eu tenho o mesmo pensamento do Rafa? Tipo assim, o quê? Direito, Andressa? Né? E eu não sei, liberdade, expressão nunca te faltou. Mas em algum momento tu quis caber nesse nicho que não tem nada a ver contigo. Eu acho que a gente tem que decidir aqui no Brasil muito cedo o que a gente quer fazer para o resto da vida. E acaba sendo um peso muito grande. E eu sempre fui muito do português, da história, da geografia, né, das humanas, da redação. Então, e dos idiomas. Então eu fui juntando uma coisa com a outra. Eu também sempre fui aquela pessoa muito com senso de justiça exacerbado. Então eu acho que eu acabei juntando algumas coisas que eu me interessava e eu olhei para o direito. Porque na minha casa nós somos 4 irmãos. Todos foram para medicina. Eu nunca nem cogitei. Eu sabia que eu não tinha nada a ver com aquilo. E aí eu acho que eu acabei indo para algo que para mim me parecia mais fácil. O meu grande desejo era relações internacionais, entendeu? Então eu queria trabalhar como diplomata, né? Essa coisa de morar em outros países sempre foi algo que me encantou. E o que mudou?
Eu até fiz eu passei, né, no vestibular para a UNB, para Relações Internacionais, então eu teria que morar fora. Mas na época eu acabei a escola e passei no vestibular, eu ainda era muito nova. E eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo de ir. Eu tinha também algumas questões pessoais que me seguraram. Eu falei, não, não vou. E aí depois eu acabei migrando para o direito para poder ficar em Teresina. E foi quando eu resolvi morar fora, e quando eu voltei, eu já não queria ficar em Teresina, era de jeito nenhum. Então são coisas Santo realmente Rafa, da vida que vão levando a gente para caminhos diferentes. E aí, como o Rafa sabia que eu já estava louca para ir embora e querendo realmente retomar essa minha ideia de relações, de diplomacia, ele falou, não, eu tenho que segurar essa mulher aqui do meu lado de algum jeito, bora botar essa mulher para empreender e vai dar certo, e graças a Deus a gente está aí. E te trouxe um repertório muito bom para Sim. começar na moda. Sem dúvidas. Até porque eu tive, por conta desse desejo, eu precisava ser fluente em 4 idiomas, então eu tive também uma vivência muito grande fora. E eu, desde pequena, sempre gostei também do mundo das artes. Não que eu entendesse, mas eu me interessava. E eu acho que a arte é isso, a gente não precisa entender. A gente precisa saber o que nos atrai, o olhar ou não, e a partir daí a gente ir treinando ele. E a experiência de morar fora foi enriquecedora para mim, tanto sobre a ótica realmente cultural, como também essa aproximação do mundo da arte, que antes eu usava para algo muito mais pessoal e agora eu uso também de uma forma muito profissional. É um movimento. Movimento como é movimento que gera movimento. Treinar um olhar e arts-you. Arts-you. É muito... E o Novo Luxo traz muito isso. Total. Porque tudo que cai na vala do comum, o luxo foge. Exatamente. E o que é mais interessante é porque hoje em dia, graças a Deus, a gente vê que as pessoas elas estão tendo mais acesso às coisas de uma forma geral. Então, o dinheiro ele tem circulado mais, ele tem mudado assim de mão, tem surgido novas e novas classes de consumo, e isso eu vejo como algo muito poderoso e importantíssimo. Só que a gente sabe que existe uma pirâmide de consumo. E quando aquelas pessoas que já tinham, né, que a gente chama de old money, né, que inclusive eu nem acho que seja um termo muito elegante a ser usado, mas é um recorte de como a gente pode enxergar alguns pilares da sociedade. Tem a história do old money, tem a história do novo rico e por aí vai. Da mesma forma, existe a pirâmide de consumo da moda. E quando as pessoas que estão ali, os avant-garde, que vêm e geram desejo, geram uma tendência de todo mundo, daqui a pouco tem os early adopters, né, que são os primeiros a adotarem. Depois ela vai massificando. E quem está chegando nessa base da pirâmide lá em cima já está rolando uma nova tendência. Então, essa galera que é a avant-garde, que realmente traz e faz acontecer as tendências, elas já estão querendo se destacar de alguma forma. E com isso elas estão sempre mudando. Com essa mudança de mãos do dinheiro, o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas sentem que para ser respeitadas como essas pessoas, que sem ser no topo da moda, mas no topo social, financeiro falando, para ser respeitado tão quanto eles precisavam se banhar de marcas, né? Então, nisso também surge o movimento do quê? Do minimalismo, das pessoas que já tinham muitas condições e que já tinham acesso a todos esses produtos que os novos estavam chegando a consumir, a alcançar, não só pelo conhecimento, mas também pelo poder financeiro, eles acabavam tentando procurar novas formas de diferenciação. E hoje em dia, eu até falei sobre isso, que o novo luxo não é mais você possuir, ou você andar com a bolsa mais cara que tem, a última coleção, vestida 100% de marca. Muito pelo contrário, porque essas pessoas elas já entenderam que hoje em dia muitos vão alcançar, mesmo tendo grandes diferenças de história mesmo, né, culturais entre elas. Então, a única forma que você não vai poder ser copiado e que você está sempre se diferenciando é realmente se você investir na história, na cultura, na educação, nos idiomas, porque é o que vai te abrir porta para o mundo. Então, o novo luxo, hoje, sem dúvidas, é o conhecimento. E a arte está 100% interligada a isso. Total. E unindo isso com a autenticidade, com você ser quem você é, também eu acho que é uma sacada, gente, porque quando eu chego no luxo, eu chego no acesso. Quem tem acesso não quer estar com quem não é.
Exatamente. E eu não tô falando de dinheiro. Sim, não. Eu tô falando, assim, de essência, que é pessoas boas por perto. Porque a gente se contamina pela frequência, pelo que as pessoas pensam. Exatamente. E- É a dor e a delícia de ser quem se é, né? E a gente quer cada vez mais estar perto de pessoas que comunguem principalmente dos mesmos valores que a gente. Não que a gente vá andar apenas com quem pensa igual, não é isso. Mas com pessoas que Jamais. realmente abasteçam a gente e enriqueçam, seja um diálogo, seja uma perspectiva mesmo de vida. Eu acho que é o que todo mundo está buscando Cara, hoje. Andressa, até assim, engraçado a gente falar de moda, mas não tem como falar de moda sem falar de personalidade, de autenticidade. Quem quer pessoas que te exortem. Porque só afago não te leva para outro nível, não te Sem leva dúvidas. para ser melhor. E é como tu disse, não à toa que esse mercado de cursos e mentorias está tão em voga. Porque o Rafael encontrou em ti a tua essência. Por isso que tu foi com tanta sede. Porque é a Andressa. E é até interessante isso, porque eu não sou uma pessoa que eu nunca me perguntei muito, para que eu vim nessa vida, né? Eu acho que poucas pessoas, elas vêm realmente com um propósito muito bem definido. Eu acredito que movimento gera movimento. E que a gente tem que se manter em movimento, porque no meio do caminho, a gente vai encontrar os nossos talentos, as nossas dificuldades a serem trabalhadas. E a partir daí, a gente vai conseguir perceber no que eu sou bom. Por que fulano gostaria de estar perto de mim ou me pagaria para eu fazer? Então, quando a gente vai reconhecendo, né, as nossas habilidades, que eu não vou chamar de dom, mas de habilidades, a gente vai conseguindo lapidar elas e a partir daí a gente vai construindo o que mais tarde alguns apontem como é o propósito dela, é a missão de vida dela. E cai no colo. E nada mais é do que você estar em movimento, você estar muito atento e trabalhando realmente Eu vou isso. te dizer, eu acho que gerar movimento tá no teu propósito, porque hoje já tem essa frase de efeito, mas essa tua é de pequena, eu acho. Sim. Né? A Andressa sempre gerou movimento. Eu sou uma pessoa também que gosto de fazer conexões, né? Então eu gosto de linkar pessoas. Tem muita gente que eu já linkei na vida e que eu não fiquei no meio desse link, mas que eu uni ali pessoas ou parcerias e tudo mais. E isso me faz muito bem, sabe? Então, eu sou uma pessoa que gosta do movimento, que gosta da conexão e gosto da prosperidade. Eu realmente gosto da prosperidade, tanto para mim como para todo mundo, sabe? Eu acho que gente próspera, não só financeiramente, mas gente próspera de ideias, de humor, de fé, de sapiência mesmo, elas reverberam para quem está ao redor. E desse jeito a vida de todo mundo melhora. Cara, e talvez seja inato dos empreendedores, né? O empreendedor ele tem essa ânsia de mais conhecimento, fazer cada vez mais, cada vez melhor, e tá perto de quem tá fazendo, e vai em feira, e visita gente, faz conexões diferentes para poder gerar novos produtos e levar a prosperar mesmo, até porque zona de estagnação leva à falência. Total. Quando a gente fala de negócio, tem que movimentar. Sim, eu acredito muito nisso, até porque ao meu ver, existe uma diferença gritante entre o empresário, o administrador e o empreendedor. O Rafael, por exemplo, ele é um empreendedor nato. Então, se hoje ele vende pastel, amanhã ele pode estar vendendo banana ou pode estar vendendo vidro e por aí vai. Mas ele sempre vai estar buscando soluções através das quais ele pode melhorar a vida de alguém ou da sociedade como um todo e, através disso, ele também ganhar o dele, ganhar o dinheiro dele, né? Algo que é super honroso. É justo. E eu acho que essas pessoas, elas estão sempre pensando no que falta ou no que pode ser melhorado para ser entregue para o outro. Então, são pessoas, na grande maioria das vezes, generosas e genuínas, muito autênticas, audaciosas. E geralmente essas pessoas, elas precisam estar acompanhadas de pessoas que pensem também de uma forma parecida, porque isso alimenta. Sim. É algo que, por vezes, eu troco muito essa ideia com o Rafa, que a gente vem aqui pro lado, para Fortaleza, a gente senta numa mesa, a gente só fala de negócios. Aqui, muitas vezes, a gente senta em mesas e a maioria, 80% das conversas é sobre política, né? Então, isso Vou também... Vou te levar pro C12. Pra gente falar de negócio. Vou te levar para novas rodas. Pois é, então isso às vezes também é um problema, porque a gente quer estar perto de pessoas que alcancem
essa visão que a gente tem, né, de mercado para poder ter troca realmente, porque é isso que faz o nosso mercado pulsar e vibrar. E a gente vê quando a sociedade ela começa realmente a aquecer, é quando o empreendedorismo chega e toma de conta. Isso muda o jogo. Muda total. E Andressa, me diz uma coisa, o que é que tu aprendeu empreendendo em Teresina que tu não aprenderia em lugar nenhum outro do mundo? Vamos lá, tem dois lados dessa moeda. Um lado eu acredito que existe uma certa facilidade pelo fato de ser uma cidade menor e que, portanto, fica mais fácil de você se tornar conhecida. E nós somos muito calorosos, né? Então, essa coisa até para relacionamento, para network, muitas vezes existem portas que são mais fáceis de serem abertas para a gente. Em contrapartida, existe toda uma dificuldade estrutural, logística, porque a gente está em um dos estados mais pobres do nosso Brasil. A gente também está em um estado, querendo ou não, ele fica um pouco mais isolado, ele é mais distante. O nosso Brasil ele tem uma dimensão continental, portanto, quando a gente pensa em logística, em frete, seja para o e-commerce, para chegar à sua mercadoria, tudo é muito mais difícil. Os impostos também mais altos. Então, assim, porque por conta da Azul, a gente faz muitos envios também nível Brasil. Sim. Às vezes, para o móvel chegar em Fortaleza, ele precisa ir para São Paulo. São Paulo, Fortaleza, olha que loucura. Uma loucura. E essas coisas eu acho que elas precisam ser mais conversadas e divulgadas, porque muitas vezes o consumidor final, ele não tem ideia, mas o empresário, ele tá ali, penando para fazer o negócio girar, a coisa acontecer, mas não é tão fácil quando a gente está assim tão distante. Do centro, digamos, né? Ou ainda da região onde mais corre dinheiro no país, onde o consumo é mais aquecido. Então, eu acho também que um ponto que é um pouco delicado é que muitas vezes as pessoas, elas só olham assim, primeiro a gente tem que fazer sucesso lá fora para a gente poder ser respeitado aqui dentro. Em partes isso é uma verdade, mas por outro lado, a gente tem um povo que é tão acolhedor, que é tão bacana, que quando a gente consegue entregar um produto legal, que realmente agrade o nosso público, eles se tornam muito fiéis, eles abraçam aquela empresa ali como advogados da marca. Eu vejo isso não só no meu negócio, como também em outros negócios, né? E eu realmente acho que tem as suas facilidades e tem as suas dificuldades, como vai ter em todos os outros. Como uma pessoa que tem uma loja, por exemplo, em um grande centro como São Paulo, ela vai ter muito mais concorrência, né? E por aí vai. Então, sempre vai existir o lado bom e o lado ruim. Cabe a nós usarmos o que temos de bom a nosso favor e saber contornar aí o que tem que não seja tão positivo. Tá. E aí, nós empreendedores, a gente deve focar. Tu acha que a gente tem que competir com as marcas nacionais ou a gente deve focar em se consolidar na nossa região primeiro? O nosso foco, quando a gente for empreender aqui, numa marca própria. Primeiro, eu acho que existem níveis de empreendedorismo, né? Níveis de empreendedores, níveis de ousadia, de sonho grande. Então, tem gente que vai ter, pelo resto da vida, aquele comércio, naquele lugar, que ele vive bem e que aquilo ele satisfaz. E tem gente que vai estar o tempo inteiro pinotando, subindo a régua, querendo alcançar o mundo. Os inconformados. Né? Os inconformados. Que esses eu acho que são os verdadeiros empreendedores, sabe? Por isso que eu falo que existe também uma diferença entre o empresário e o empreendedor. Então, vai depender muito do perfil, porque hoje em dia todo mundo quer se auto-intitular empreendedor, mas isso é muito mais uma questão de mentalidade, ousadia e coragem do que qualquer outra coisa. E eu acho que antes da gente ir para qualquer outro lugar, o ideal, ao meu ver, no meu negócio, é eu me consolidar onde eu tô. E depois eu ir ali para os lugares adjacentes ou ainda para os lugares onde eu tenho realmente mais força, né? Hoje, por exemplo, com as redes sociais, quando eu pego o que eu tenho de mais visualização ou ainda para onde eu envio compra, às vezes eu vendo mais para São Paulo do que para Fortaleza, que está do meu lado. Então, a gente precisa de dados para poder ver aonde a gente vai dar o nosso próximo tiro, o próximo passo. Mas, sem dúvidas, eu acho que primeiro a gente tem que fincar bem
os pés aonde a gente está, para depois a gente dar o próximo passo. Seja ele para uma cidade vizinha ou ainda para o outro lado mesmo do país. Show. E se tratando de moda, quando a gente vai acompanhar o cenário macro, qual deve ser o foco? Hoje, eu vou falar por uma experiência minha. Sim. A minha mãe sempre me ensinou que a gente tira os outros pela gente. E eu caí numa armadilha gravíssima. Eu nunca gostei de comprar pela internet. As pessoas imaginam que eu seja uma pessoa muito consumista, isso, aquilo, outro, porque eu trabalho com moda, mas a verdade é que eu não sou. E eu nunca fui de comprar pela internet. Tudo que eu comprava era curso ou livro. Uma vez ou outra, algo para casa, que é algo que eu gosto muito, obras de arte, por aí vai. De um mês pra cá, eu comecei a desembestar, comprar coisa nessa internet. Minha filha, que eu tô pra ficar louca. Na hora que aquela caixinha... Aprendi. Na hora que aquela caixinha chega, eu fico louca. Ai, eu adoro. É a dopamina pura. Meu Deus, eu amo. Eu já fico agoniada. Essa semana não chegou nada, eu tenho que comprar alguma coisa. Uma loucura. E aí eu cheguei na loja e falei, gente, a gente tem que botar o nosso site para rodar, para ser forte, porque é um comércio pulsante, a gente consegue atingir o Brasil inteiro com o custo muito menor do que se eu fosse fazer uma operação física lá. Talvez com menos impostos. Com menos impostos. Tanto é que se você vai, por exemplo, ali, não sei se eu posso falar, Casas Bahia, a pessoa está vendendo, e aí é tudo no tablet. Por quê? Porque os impostos saem mais baratos, né? Então, quando você fica muito grande, você começa a olhar mais também para essa questão da contabilidade, né? Mas eu acho que esse passo da internet abre muitas portas, até para a gente recolher mesmo como dados qual é o próximo passo físico a ser dado. Verdade, Andressa. E saindo total dessa parte. Vamos falar da PP? Vamos, mas ó, eu falo demais. Se em algum momento eu me perder na minha trajetória, eu não responder, fala assim, mas tu não me respondeu, tu me cobra. Não, mas eu vou falar da PP sem falar da PP. Vamos falar da PP. Eu acho que a PP é uma baita lição de vida pra ti e pro PP Rafa, né? Assim que ela nasceu. Foi muito comemorada, porque Foi. tu teve vários desafios, tá? Então, traz aí pra quem tá assistindo quais foram as lições da maternidade e que tu trouxe pros seus negócios. A primeira delas é a necessidade de melhorar como pessoa, né? Então, nasce um filho, precisa se melhorar como ser humano. É assim que eu penso. Ela me ensinou, ela já chegou trazendo fortes emoções para a minha vida. Então, não só pelo nascimento dela, mas por tudo que eu passei antes e no primeiro mês de vida dela, que ela ficou internada na UTI, teve que fazer cirurgia no segundo dia de vida dela e por aí vai. Então, ela me ensinou, primeiro, a força da fé. Segundo, a ser muito resiliente, que é algo que no empreendedorismo, se você não for uma pessoa muito resiliente, você não prospera. Então, eu digo que a gente precisa aprender a pegar porrada. E eu peguei muita porrada com essa menina quando ela nasceu. Então, eu acho que aquilo ali foi também, sabe, intensificando um pouco da minha humildade, da minha resiliência, de reiterar ali os meus valores, o que para mim realmente é importante. Eu tenho certeza que se eu não tivesse ela na minha vida, eu não seria quem eu sou hoje, porque de fato um filho ensina muito. E um filho, quando ele vem com essa chegada, com fortes emoções, ele ensina talvez mais. E, além disso, ela é uma menina muito... Você conhece ela? Ela é uma menina realmente especial. Ela é tão especial que me dá medo. Como que uma menina é tão boa daquele jeito, tão pura, tão coração bom daquele jeito? Então, eu tenho medo por ela, pelo sofrimento dela. Eu tenho medo porque, meu Deus, como é que ela é boa desse tanto. Então, para mim, é uma lição diária, sabe? Eu aprendo com ela, eu aprendo com a paciência dela, eu aprendo com a determinação dela. Ela é muito organizada, ela é muito de subir a régua dela. Ela sempre quer fazer, parece que ela que é a virginiana, sabe? Ela sempre quer fazer a melhor apresentação possível, ela não falta nada, ela dá conta de tudo. Se tem alguém sofrendo, ela acolhe, sabe? Ela realmente é especial, então ela me ensina demais. Manda um recado pra ela assistir daqui a 20 anos. E ela vai ser empreendedora. O recado que eu dou pra ela é que ela sempre acredite
Primeiro lugar, que ela tem uma família que é alucinada por ela e que vai estar sempre ao lado dela. Segundo, que ela tem um coração muito generoso e que ela nunca esqueça a humildade, principalmente quando ela estiver nos momentos de ápice na vida dela, mas também quando ela estiver nos momentos de baixa, que ela reconheça cada valor que ela tem, porque são eles que muitas vezes vão fazer com que você consiga dar o salto, a mola propulsora para você sair daquele buraco. Nem sempre vai ter alguém para pegar na tua mão e puxar. E eu diria também para ela acreditar na intuição dela, para ela continuar sendo uma mulher generosa, que lá daqui a 20 anos ela será uma mulher, que ela seja sempre uma pessoa generosa e que, acima de tudo, que ela honre a palavra dela, que ela honre a fé dela e que ela honre a história dela e da família dela. Sabe o que é mais louco, Andressa? Ela vai ver, mas agora já tem gente ouvindo. E tu acabou de dar uma lição de vida linda. É exatamente isso, sabe? Eu acho que é humildade, lembrar quem se é e lembrar de onde se veio. Exatamente. Pra na hora que você precisar, você sabe onde é que você vai ter uma mola propulsora para levar pra cima. Essa é a base de tudo, né? Se a gente não tiver os nossos valores muito fincados, hoje em dia se fala muito sobre valores, mas eu acho que nem todo mundo para realmente pensar quais são seus valores, ainda mais nesse meio da internet, que é um mundo de ruído. Por vezes a gente acaba lendo, escutando pessoas que a gente admira, ou que a gente até concorda com uma frase ou outra, e vai absorvendo um pouco daquilo pra gente, como se a gente estivesse fazendo um painel de colagens. E aquilo ali fosse virar os nossos valores, enquanto os nossos valores, eles são nossos. E eles têm que ser como uma estrela guia. Então, quando a gente tem que ter, principalmente, tomadas de decisões que são sérias, importantes na nossa vida, são esses valores que a gente precisa revisitar. E não o que vai ser mais aceito ou não diante da sociedade. Ainda mais a gente aqui no Brasil, que tem esse desejo de ser aceito, de agradar, né? A gente tem essa necessidade, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se perder diante dos valores dos outros e se calando, seja pelo medo do julgamento, pelo medo do mimimi, porque os nossos valores é que realmente vão fazer a diferença nas nossas tomadas de decisões mais importantes da nossa vida. Isso é das cavernas, né? Sim. Ser aceita era sobrevivência. Total. E ainda tá aqui. A gente precisa se reeducar todos os dias. Por isso que é a importância da fé. Exatamente. E quando a gente conhece quem a gente quer ser em Deus, a gente não quer mais ser outra pessoa. É isso mesmo. Eu acredito muito que existem 4 pilares na minha vida. O primeiro dele é a fé, depois é a saúde, depois a família e no quarto o trabalho. Eu gosto de elencar nessa ordem, porque eu acredito que a fé é a base de tudo, é o que sustenta a gente. E é o que faz com que a gente não se perca também quando a gente está vivendo os momentos de glória. E muito menos quando a gente está vivendo momentos de derrota. A saúde, porque se a gente não estiver bem, a gente não cuida bem de ninguém, muito menos de que a gente ama e nem exerce um bom trabalho. A família, porque se a gente não tem a nossa família, se a gente falha dentro de casa, não adianta então a gente estar fazendo sucesso e grandes coisas prósperas no meio da rua, No final, ainda que seja no nosso trabalho. Então a nossa família realmente ela vai ser o nosso alicerce. E por fim o trabalho, porque é como a gente se sente também digno, honrado, e é a nossa forma de bem servir. Só que por vezes a gente não vai conseguir estar dando atenção nessa ordem, e tá tudo bem. Então existem momentos na vida que eu vou estar mais focada, por exemplo, na minha saúde, porque eu estou precisando daquilo. Ou ainda na minha família, principalmente se tem alguém precisando de mim. Ou ainda no meu trabalho, principalmente se eu tiver com alguém ou com dificuldade dentro da minha casa e eu não vou querer ver a vida da minha família mudar, então eu vou dar ali tudo de mim no meu trabalho. E isso é estritamente normal. Só que a gente precisa ter o cuidado porque ele não pode se estender por tempo demais, senão se torna insustentável. Então eu não acredito em equilíbrio, eu não acredito que esses pêndulos jamais conseguirão estar com 25%, né, em cada um deles, mas eu acredito que a gente tem que ter, com base nos nossos valores, saber quais deles são os mais importantes,
Pra gente poder ver, não, pois então agora que eu tô precisando estar no trabalho, pois eu vou fazer minhas metas e mini metas. Até quando eu vou estar focada assim no trabalho, para depois eu conseguir voltar para a ordem que eu acredito ser realmente válida e importante na minha vida, né? Eu vejo que tu vive. Eu vivo muito. Então ensina pra gente, Andressa, assim, o que é que tu faz no teu dia a dia que te ajuda a parar e a... Opa, não vamos falar de equilíbrio, vamos falar de uma harmonia de uma música, por exemplo, Sim. que você tem que estar afinando as cordas. Como é que tu afina? Eu entendi que lá atrás eu precisava colocar toda a minha energia no meu trabalho. Depois eu comecei a conseguir delegar. Gente, a Andressa é muito intensa. Sou muito intensa. Vai. Depois eu consegui começar a delegar. E depois eu consegui começar a dedicar mais tempo para aquelas coisas que eram mais importantes, para minha família. E aí depois eu fui dedicando mais tempo para mim, para minha saúde, para o meu cuidado, para a beleza, para o corpo, porque tudo isso é importante. Então não adianta eu fazer muito bem feito apenas uma delas. O ideal é a gente estar ali doando um pouquinho do nosso tempo para cada uma delas. E o que que eu faço? Eu divido meu dia em blocos e eu gosto de colocar assuntos similares naqueles blocos. Então, por exemplo, vamos supor, se eu tenho hoje, né? Então, hoje era um dia que eu tirei para gravar conteúdo. Então, nesse dia eu não vou resolver financeira, eu vou gravar conteúdo. Eu vou fazer tudo, seja de loja, seja de propaganda, seja um podcast, uma entrevista e por aí Escolhi o dia vai. certo, gente. Então, nisso eu consigo me organizar muito bem. Ou ainda vou ter um dia que é dia de relatório. Então, o dia de relatório vai ser dia de relatório, vai ser dia de feedback, vai ser dia de reunião, vai ser dia de financeiro. O dia de criação é o dia de criação e acabou. E não me procurem para um outro motivo. Então, claro que na vida do empreendedorismo, do empreendedor, seria lindo se eu conseguisse seguir isso à risca. A gente sabe que não é bem assim. Mas eu tento ao máximo seguir essa minha rotina, porque é ela que vai me dar a celeridade, vai conseguir fazer com que eu perca menos tempo com pausas. Porque, vamos lá, a cada hora, se eu permitir que alguém entre na minha sala com o assunto mais aleatório do mundo, no final do dia eu vou acabar frustrada com a sensação de que eu não consegui ser produtiva, né? E que eu não consegui resolver nada do que eu queria. Então, eu tento ser o mais basicamente organizada nesse sentido. Isso me ajuda muito. Então, eu tenho minhas grandes metas, que eu divido em mini metas. Eu tenho a minha rotina, que eu divido por blocos de horários. E o que eu busco é em todos eles, todos os dias, ter um momento que seja para mim, um momento que seja para minha filha, um momento que seja para o meu marido. E são 3 momentos diferentes. E eu tento não abrir mão deles. Nem também do meu E tá momento. tudo certo também. No dia que não der, o importante é tentar Claro. e buscar corrigir no outro dia. É No igual, outro dia a gente começa tudo é de igual novo. estilo de vida em alimentação, em atividade Exatamente. física. O importante é harmonizar e buscando esse Exatamente. equilíbrio que não dá mais. O equilíbrio, ele tem que ser buscado, É. apesar de que ele nunca vai ser alcançado, mas ele tem que ser buscado, né? Então, o que eu acho que a gente não pode fazer é estar sempre na busca incessante de algo que é inalcançável. Então, quando a gente fala assim, tem que ter um equilíbrio, mas que equilíbrio? Ele não existe. A verdade é que ninguém nunca conseguiu atingir um equilíbrio 100%, né? O que a gente faz é isso. A gente foca energia para aquele pêndulo que está mais deficiente, que está mais precisando ali da nossa atenção. Que vai dar maior paz. Exatamente. Porque o nosso estado interno ajuda tanto a como a gente vai perceber o mundo ao redor da gente. Mas eu realmente sou uma pessoa muito intensa, né? Em tudo que eu faço. Então, se é para estar aqui no podcast, eu vou tentar fazer com que seja o melhor podcast que eu puder participar. Se é para estar no trabalho, eu vou estar 100% no trabalho. Se é para estar com minha filha, eu vou estar com minha filha. Então, da mesma forma que se é pra estar curtindo, eu vou estar curtindo e esqueça trabalho. E você já curtiu comigo, você sabe como eu sou intensa. Flow, Andressa. Você entra no flow total e você vive o momento. Gente, usem isso. Ajuda tanto na vida da gente. Agora, Dê, me tira uma dúvida. Dúvida não, me conta aqui se der. Nem sempre foi assim. A vida é dividida em blocos nessa busca. Não. Teve uma virada? Algo que tu lembra? Um curso que tu fez? Não, ela veio da maturidade, do entendimento, de ver que meus negócios estavam ficando
maduros e que, portanto, eu já conseguia delegar e eu não precisava mais passar o dia inteiro trabalhando como antes eu trabalhava 16 horas por dia, 12 horas por dia, que não é algo saudável, que não é algo que você consiga realmente estender a longo prazo. E quando você começa a ver que o seu filho está andando ali, né, com as próprias pernas, você começa a dar espaço para ele, não é assim? Você começa a dar liberdade para tomar banho Vai sozinho. testando, né? Vai olhando. Você vai dando. Na empresa é a mesma coisa. A gente vai dando ali os poderes, os limites, a gente vai vendo que o negócio vai se ajustando, só que tem que ter essa coragem de entregar e a responsabilidade de conferir, porque senão você está largando, né? Perfeito, Andressa. Então, quando a gente faz isso, já são mais de 15 anos de empresa, a gente vai conseguindo, com o tempo, ter também o meu momento. Ter aquela tarde eu não vou trabalhar e eu vou fazer o que eu quiser, o que eu preciso que seja feito, sabe? O que não pode acontecer é as pessoas entrarem no mundo do empreendedorismo achando que vão chegar, vão fazer 10 cursos, vão delegar, vão contratar todo mundo, uma pessoa para cada área. 2 meses de férias com a empresa começando e o negócio vai, ó. Exatamente. Eu demorei 13 anos para tirar um mês inteiro de férias. Né? Então, essas coisas, elas realmente fazem parte da vida e é um processo. O problema é que hoje em dia a gente está muito acostumado a respostas imediatas. Então, a gente quer afagos imediatos, a gente quer resultados imediatos. Essa coisa de você postar e ficar lá olhando se alguém curtiu, se alguém comentou, né? Então, o mundo está muito assim, bate e leva, né? Você posta, curte. E a gente fica querendo que todos os resultados venham da mesma forma. E a vida real se fosse, Andressa, mas não é assim. Né? Tem tudo então, ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa zero paciente, mas para negócios, graças a Deus, eu soube ser. E por isso que eu gosto tanto do elemento água. Que a água, tanto ela é intensa, que ela pode invadir, mas ela também pode, de gotinha em gotinha, rachar a pedra. Exatamente. E abrir novos caminhos. E vai contornando ali pelas pedras, né? É o flow. Gente, que delícia de podcast. Vamos marcar uma segunda edição, porque foi muito power. E eu fiquei com vontade demais. Eu também. Andressa, foi um prazer te receber. Deixa pra galera aí tua mensagem de Impacto Power. E sigam ela nas redes sociais. Andressa Leão Story. Já tá com site? Já, andressaleão.com.br. Por favor, sigam, compram e compartilhem. É isso aí. O meu recado seria para a gente não se perder no meio de tanto ruído e que a gente tivesse mais foco naquilo que a gente genuinamente deseja realizar e mais foco naquilo que a gente verdadeiramente é. Porque quando a gente tira o foco do que o outro faz, de como o outro chegou até lá ou fez acontecer e a gente traz esse foco todo pra gente, pensando nas nossas habilidades, nos nossos valores e aonde a gente deseja chegar, a gente consegue realmente ter aí uma trajetória impulsionada por nossa própria fé e coragem. Hoje a gente perde muito tempo olhando pro vizinho, ainda mais no mundo de vitrine social e por vezes a gente está deixando de fazer acontecer porque está muito preocupado com quem está do nosso lado. Uau! Até mais, gente! Obrigada.